Salve, salve rapaziada, Bruno aqui para analisar mais uns jogos de palpite de futebol para o dia 22 de outubro de 2022, o nosso sabadão esportivo de muitos jogos de futebol europeu. Só que antes de estar iniciando o nosso primeiro prognóstico, se ainda não é inscrito, clica no botão de inscreva-se, caiu de paraquedas, deixa aquele like para estar fortalecendo e compartilhe o nosso vídeo para geral, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem ganhadores como você. Então, sábado amanhã de Inglaterra Premier League, o jogo do Nottingham vs Liverpool, que tem início às 8h30 da manhã, logo cedo. A equipe do Nottingham é uma equipe que não vem atuando bem. Nos últimos 5 jogos vem somando 3 derrotas e 2 empates. E a equipe do Liverpool vem em ascensão. Nos últimos 5 jogos vem apenas uma derrota para o Arsenal e 4 vitórias em seus jogos. Último confronto, o Liverpool venceu fora de casa por um placar de 1-0. Último jogo que o Liverpool atuou fora de seus domínios, venceu por um placar de 7-1 a equipe do Rangers da Escócia pela Liga dos Campeões. O Liverpool, sétimo colocado com 16 pontos, e a equipe do Nottingham, vice-lanterna com 6 pontos. Para essa partida, vamos estar indo com a dica Fora Vence. A Alemanha Bundesliga, o jogo do Borussia Dortmund versus Stuttgart, com início às 10h30. A equipe do Borussia Dortmund em casa, 3 vitórias e 2 empates. E o Stuttgart fora de casa, 3 empates e 1 derrota. O último confronto entre eles, 2-0 para o Borussia Dortmund. Para esta partida, a equipe do Dortmund é o oitavo colocado com 16 pontos e o Stuttgart 14º com 8 pontos. Ou seja, o Borussia tem o dobro de pontos do Stuttgart. Para esta partida, vamos com a dica casa vence ou mais de 2,5 gols. Freiburg versus Bremen, com início às 10h30. A equipe do Freiburg vem de 3 vitórias e 2 empates e o Bremen 3 vitórias e 2 empates fora de casa. Último confronto 0-0, os últimos 2 confrontos empate técnico. E a equipe do Freiburg é o terceiro colocado com 18 pontos e está aí com 1 ponto de desvantagem do Bayern de Munique. E o Bremen 15 pontos abaixo do Borussia Dortmund com 1 ponto também. Para esta partida vamos com a dica casa com empate. Vamos agora para o jogo do Hoffenheim vs Bayern de Munique, com início às 10h30. A equipe do Hoffenheim vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. E o Bayern 4 vitórias e 1 empate. O último confronto foi 1-1. Para esta partida vamos estar indo com a dica ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols. Inglaterra Premier League, Manchester City vs Brighton, com início às 11 da manhã. A equipe do City não passa por um bom momento, vem de 3 vitórias, e agora vem de 1 empate e 1 derrota. O Brighton, 2 derrotas e 2 empates. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do City e 1 vitória do Brighton. O City, favoritaço a estar conseguindo uma vitória, está na vice-liderança com 23 pontos, ou seja, 4 pontos a menos que o Arsenal. E o Brighton é o oitavo colocado com apenas 15 pontos. Para essa partida, vamos estar indo com a dica casa vence. Vamos estar indo agora para a Áustria Bundesliga, só que antes ative o sininho de notificações para receber o nosso material sempre em primeira mão, assim que o nosso vídeo for postado. Red Bull Salzburgo vs Stuttgart, com início às 12 da tarde. A equipe da casa 4 vitórias e 1 empate e a visitante 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 2 confrontos deu Stuttgart. Para esta partida vamos estar indo com a dica ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols. Retornando à Inglaterra Premier League para o jogo do Chelsea vs Manchester United, um clássico, com início às 13h30. A equipe do Chelsea vem de 4 vitórias e 1 empate e a equipe do Manchester United também vem de 4 vitórias e 1 empate. O último confronto entre eles, 1-1. Nos últimos 2 confrontos, empate técnico em 1-1. E na classificação, a equipe do Chelsea atualmente é o quarto colocado com 20 pontos. E logo abaixo vem o Manchester United com 19 pontos na quinta colocação. Para essa partida, vamos estar indo com a dica casa com empate. Vamos agora para o Brasileiro Série B, reta final. Os últimos 3 jogos aí para Bahia e Vila Nova. Tem início às 16h30. O Bahia em casa, 4 vitórias e 1 empate. E o Vila fora de casa, 2 empates e 1 vitória. O último confronto 1-1. Para esta partida, vamos estar indo aí
um jogo bastante difícil. O Bahia precisa vencer para carimbar sua vaga para a elite do futebol brasileiro. E o Vila não briga mais por nada, então é um jogo que só interessa ao Bahia. Para essa partida vamos estar indo com a dica Casa Vence. Vamos agora para Londrina vs Sport Recife, com início às 16h30. A equipe do Londrina vem de uma vitória, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Venceu o CSA fora de casa e complicou a vida do CSA. O Sport vem em uma sequência de 3 vitórias e 1 empate, um jogo dramático diante do Vasco, e o último confronto, nos últimos 4 confrontos só deu Sport. Para esta partida, o Sport ainda tem aquele sonho, mesmo que longe do acesso, mas ainda tem. Diante disso, vejo um jogo para gols, mais de 1.5 gols. Vasco da Gama vs Criciúma, com início às 16h30. A equipe do Vasco da Gama em casa, 4 vitórias e 1 empate, se não me falha a memória. A equipe do Vasco ainda não perdeu em seu domínio. E o Criciúma fora de casa, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O último confronto deu Vasco fora de casa. E na classificação, a equipe do Vasco tem 56 pontos, precisa vencer para conseguir aí o seu acesso. E o Criciúma está na luta, quem sabe ainda briga pelo acesso. Mas na casa do Vasco, não vejo o Vasco perdendo. Diante disso, vamos saindo com a dica Casa Vence. Rapaziada, você que deseja receber as nossas dicas de 2 a 3 dias na semana, nos siga no nosso Insta, que estará recebendo dicas totalmente grátis. Link na descrição do vídeo. Também irei deixar o link do nosso Telegram. Lá você receberá dicas em pré-live antes dos jogos iniciar e também entradas em live com os jogos em andamento. Maravilha? Agora, se você quer saber mais informação do nosso projeto Premium, primeiro link na descrição. Só clicar que estará sabendo como funciona. Bom, em questão de dupla ou tripla de ataque, como já é de costume aqui no nosso canal, vamos deixar para vocês essa vitória da equipe do Manchester City. Manchester City para vencer. Vamos deixar aí esse jogo de Borussia Dortmund para vencer e Freiburg com empate. É a tripla do canal Bruno Palpite de Futebol. Pelo brasileiro, Série B, podemos pegar esse Back Bahia e Back Vasco da Gama. Então é isso, monta sua dupla, monta sua tripla da forma que achar melhor. Em questão de mínimo possível zebra, quem sabe esse jogo aqui do Hoffenheim casa com empate diante do Bayern de Munique. Então é isso, fica agora com o nosso Jucurinho do nosso Insta, que lá postamos tanto os grátis quanto dos projetos. Fui!